Boa noite, graça e a paz. Estou muito feliz de poder estar aqui. Porque Deus está aqui, amém, irmãos? Eu tenho procurado falar isso lá no sítio, quando os irmãos chegam no culto, lembrando essa verdade: Deus está aqui. Todas as vezes que você chegar na igreja, ou talvez no culto, no lar, por exemplo, o culto lá do Cavaleiro, Deus está lá. E Deus é a maior autoridade que existe. Todas as vezes que eu vou pregar, onde eu fui pregar e fiquei tremendo, mesmo tendo mais de 5 anos por aí que prega a palavra de Deus, sempre eu fico assim. Porque falar de alguém tão grande, tão poderoso, não é fácil. Mas Deus tem dado graça, e eu queria louvar a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado, e de muitas outras. Eu não prego apenas aqui, eu prego na rua, prego na roça, na serra, no sítio, na casa, no lar, visitando, onde Deus me levar, tem me levado, eu tenho pregado a palavra de Deus. Então que você abra o seu coração nessa noite, e vamos compartilhar uma palavra, em nome de Jesus, amém? Sentado mesmo, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eu não vou falar nada novo, vou apenas compartilhar algumas lições com os irmãos. Atos 2, 42 é o único livro histórico do Novo Testamento. No Velho Testamento temos muitos, mas no Novo só Atos, que conta a história da igreja. E é sobre essa igreja que nós vamos falar nessa noite, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 42. É um texto muito conhecido de todos nós, como cristão, como igreja. Glória a Deus. Todo mundo encontrou, irmãos? Diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e bens, distribuía o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Senhor Deus, nesse momento nós estamos aqui diante da Tua palavra. Eu te peço nesse momento graça, sabedoria, unção do Senhor, para poder transmitir a Tua palavra, Pai amado. Tira de mim todo o meu eu, todo o meu orgulho, toda a minha soberba, que eu diminua para que Tu cresça, Pai, que eu desapareça para que Tu apareça, que não fale eu, mas que fale a Tua palavra, porque só a Tua palavra é que pode mudar as nossas vidas. Se hoje nós estamos nessa casa, é porque a Tua palavra tem alcançado o nosso coração. Por isso eu te peço, fala a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é sobre essa mensagem que nós estamos caminhando lá no sítio Cansanção. Quando o Senhor me deu essa mensagem, eu li um livro e Deus me deu essa mensagem e eu compartilhei no culto de virada com os irmãos. E aqui é a base para nós nesse ano de 2017. Eu queria que você entendesse essa mensagem, é uma mensagem muito de ensino para as nossas vidas. Hoje eu me preocupo mais com o ensino, então nós vamos aprender algumas lições. Eu coloquei um tema,
A igreja que abalou o mundo. Tema bem sugestivo. Vamos começar. Bill Hybels, em um dos seus livros, faz uma pergunta: qual é a igreja mais importante do mundo? A igreja que Deus está edificando dentro de mim e dentro de você. A igreja mais importante do mundo é você e eu. É essa que Deus está edificando dentro de mim e dentro de você. Quais são as marcas dessa igreja que ainda hoje pode abalar o mundo? Para responder essa pergunta que nós fizemos nessa noite, precisamos olhar não para as igrejas contemporâneas, para as igrejas de hoje apenas, mas para a igreja mãe, para a igreja de Jerusalém, para a igreja primitiva, mais conhecida assim. Aquela igreja possuía algumas marcas muito importantes para nós. Ela se reunia no templo e de casa em casa. Ela tinha profundo compromisso com a doutrina e também era um povo que celebrava com alegria, fazia festa, usa essa palavra aqui. Ela era uma igreja, ela era profundamente engajada em ação social e também era uma igreja que amava a oração. Ela não apenas evangelizava também, mas era uma igreja que fazia discípulos. Eu vou parar um pouquinho aqui para falar algo para vocês. Nós não fomos chamados apenas para evangelizar. Nós fomos chamados para evangelizar e fazer discípulos. Jesus disse: ide, fazeis discípulos de todas as nações. E eu tenho aprendido que fazer discípulo não é fácil. Por isso que eu adotei um método que eu aprendi lá na igreja, lá no sítio Cansanção. Levantou a mão para Jesus, ele não sabe nada de Jesus, mas ele ouviu a voz de Jesus. Então o que é que nós fazemos? Nós vamos fazer dele um discípulo. E logo, no pé daquela pessoa, na casa dela, tem um crente discipulando aquela pessoa. Porque nós fomos chamados para evangelizar e fazer discípulos. E essa igreja tinha esse princípio. Eles não apenas evangelizavam, mas eles também faziam discípulos. Ela tinha grande comunhão dentro dos muros e também tinha simpatia dos de fora. Era uma igreja que tinha alegria dentro da sua própria igreja e os de fora também eram abençoados por ela. Hoje vemos igrejas que têm grandes desequilíbrios hoje. A igreja que zela pela doutrina, mas não celebra ao Senhor com entusiasmo, com alegria. Há igrejas ativas na ação social, ajudam as pessoas, mas também são pessoas que também desprezam a oração. Aquelas que crescem em número, hoje nós estamos vendo isso. Há uma igreja que está crescendo em número, mas uma igreja que está mercadejando o evangelho, vendendo o evangelho de Cristo, que não é para ser vendido. Então nós vamos olhar para essa igreja de Jerusalém, e vamos aprender nessa noite algumas lições para a minha e para a sua vida. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte: uma igreja que tem zelo pela teologia. Aquela igreja tinha zelo pela teologia. Isso é um assunto muito importante hoje, quando se fala de cristianismo. Era uma igreja que tinha zelo. Que é isso? Firmeza na doutrina. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, amém, irmãos? Versículo 42 fala assim: perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém nasceu sobre o bastão da verdade. A igreja começa com o derramamento do Espírito Santo. Eles são batizados com o Espírito Santo, são revestidos de poder. E eles passam a proclamar a mensagem de Cristo.
A mensagem do Evangelho, a mensagem daquela igreja era uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo era o centro, e ainda hoje tem que ser assim. A nossa mensagem, a mensagem da igreja tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro. O que chama a atenção é a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. Porque os novos crentes chegavam e eles permaneciam naquela doutrina, na doutrina dos apóstolos. Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui e falar para você. A igreja hoje também, nós, como igreja, a igreja do arrebatamento, devemos também viver debaixo da doutrina dos apóstolos, apóstolos de Cristo, não dos apóstolos que tem por aí, dos apóstolos de Cristo. É esses que continua falando até hoje, até a vinda de Jesus. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele tem zelo pela sua palavra. Uma igreja fiel não pode mercadejar ou vender a palavra de Deus. Então essa igreja, ela tinha zelo pela teologia. Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, que nós temos nas nossas mãos. Aqui, ó. Eu vejo também que eles perseveravam na oração. No mesmo versículo 42, no finalzinho diz assim, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui é muito importante para nós. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração, mas eles oravam. Aquela igreja ali não apenas conhecia sobre oração, porque nós somos um povo hoje que sabemos muito bem o que é oração. A gente só não ora direito. Mas Deus a cada dia está falando com a gente, ora. Eles oravam. Eles dependiam mais de Deus do que dos seus próprios recursos. E é isso que está faltando. Se a igreja ela não se preparar, ela não vai suportar os últimos dias. Se a gente não aprender a depender de Deus, não vai aguentar. Muita gente vai desviar, muita gente vai apostatar, muita gente vai murmurar. E muitas pessoas vão abandonar o Senhor. Mas se você se dedicar à oração, a buscar o Senhor, você vai suportar. Porque assim aconteceu com aquela igreja, na história da igreja, e vai acontecer com aqueles que dependem do Senhor. Aquela igreja era uma igreja que orava. Atos 1,14, todos unânimes perseveravam em oração. Atos 3,1, os líderes da igreja vão orar às 3 horas da tarde. Atos 4,31, a igreja sob perseguição ora e o lugar treme, o Espírito Santo desce. Atos 4,6, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra. Atos 9,11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando. Atos 12,5, Pedro estava preso, mas a oração incessante da igreja fez Deus mover os céus e libertar Pedro ali. Atos capítulo 3, versículo 1 a 3, a igreja de Antioquia ora e Deus abre as portas das missões mundiais. Atos 16, 25, Paulo e Silas oravam na prisão e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho. Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Atos 28, 8 e 9, Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta e todos são curados. Essa igreja estava orando. Essa igreja perseverava na oração. É assim que nós devemos caminhar, irmão. Se nós perseverarmos na oração, a igreja hoje fala de oração, mas poucos de nós oramos como é para orar. Estava orando hoje antes de vir para cá,
Acordei cedo também, pedindo a Deus. Quando eu dobrei o joelho, aí a campainha chegou, Jamile, para mostrar o colar dela. Mas eu estava orando, pedindo a Deus que Deus me usasse aqui nessa noite. Então aquela igreja estava orando e perseverava na oração. Eu vejo também aqui agora, havia temor de Deus naquela igreja. Versículo 43, pode deixar a sua Bíblia aberta, eu prego assim agora. Versículo 43, em cada alma havia temor. Hoje as pessoas estão acostumadas com o sagrado, com aquilo que é santo. Nós acostumamos às vezes, banalizamos as coisas santas de Deus, as coisas sagradas. Mas no meio daquela igreja havia temor de Deus. O que tem faltado hoje para nós muitas vezes é isso. A palavra temor, eu vou traduzir mais clara, uma linguagem mais atual para você compreender melhor, você que não está compreendendo, respeito. No meio daquela igreja havia respeito, as pessoas respeitavam o Senhor. E nós temos que aprender isso. Hoje até as músicas que são cantadas, algumas músicas gospels, elas não respeitam o eterno. Eu não tenho coragem de chamar o meu pastor Fernando de você, o meu pai nem a minha mãe, mas você vai encontrar músicas que alguém fez chamando Deus de você, 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 e a música toda é chamando Deus de você. Eu não concordo e nem canto esse tipo de música. Porque o meu Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei dos reis, Ele é eterno, Ele é soberano. E até gente, eu vi um vídeo de uma pessoa que estava na nossa igreja, não aqui, em outra igreja nossa, orando e falando um monte de coisa, chamando Deus de você. Eu mandei a mensagem para o pastor, disse, está errado. E você que é filha, você não chama seu pai de você. Senhor, fulano, vem aqui. Se Beta fala assim, Nicole, vem aqui, Senhor. Porque ela respeita, é uma autoridade. Então, irmão, Deus, Ele deve ser adorado, exaltado, respeitado. Havia temor no meio daquela igreja. Também tem que haver hoje no nosso meio. Havia perseverança, ou melhor, havia presença da intervenção extraordinária de Deus. No versículo 43 fala assim, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia muitos sinais ali no meio daquela igreja. Manifestação extraordinária de Deus estava presente na vida da igreja. Aquela igreja experimentava. Por que que hoje nós não experimentamos? Porque nós não perseveramos. A gente ora 1, 2 dias, 3 dias. A gente não persevera na doutrina dos apóstolos. Não é fácil, é muitas lutas, muita dificuldade. Mas se a gente perseverar, a gente vai ver Deus operando nas nossas vidas. Amém, irmãos? Você vai ver. E aquela igreja, eles viam coisas extraordinárias. Por exemplo, Atos 3, o paralítico é curado. Atos 4:31, o lugar onde a igreja ora, treme. Atos 5:12 a 15, muitos sinais e prodígios são feitos. Atos 8:6, Filipe realiza sinais em Samaria. Atos 9, a conversão de Saulo, em seguida a sua cura. Atos 12, a libertação de Pedro pelo anjo, repetindo de novo. Atos 16, terremoto em Filipos. Atos 19, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres. Atos 28, eu já falei, Deus cura muitos enfermos ali na ilha de Malta. Os sinais extraordinários eram vistos no meio daquela igreja. E aquela igreja é o exemplo para mim e para você. É o exemplo para nós. Por isso que eu tomei esse exemplo. E nós estamos lá no sítio que estão tentando aprender com essa igreja. Essa igreja, ela estava aqui, viu os milagres acontecendo. Porque eles tinham essa intimidade com o Senhor.
Essa é a primeira lição nessa noite. Segundo lugar, uma igreja que tem entusiasmo no culto. A igreja tinha prazer de estar na casa de Deus. Versículo 46. Diariamente perseverava unânime no templo. Aquela igreja tinha prazer de estar no culto. O culto para eles era uma delícia. E para nós? Eles amavam a casa de Deus. Eu não sei você, mas a maioria do meu tempo que eu tenho quando eu não estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Estou na casa de Deus. Por exemplo, hoje, acordei 4h pouca da manhã, para a casa de Deus. Para quê? Trabalhar, adorar a Deus, levantar a parede, levar a escola. Por quê? Porque Deus quer que a gente ame a casa de Deus, não apenas trabalhando, pregando, fazendo. Às vezes você não vê eu aqui, mas quando eu não estiver aqui, eu estou em algum lugar fazendo a obra de Deus. Estou falando do amor à casa de Deus. O meu tempo ele é curto demais, mas o tempo que eu tenho eu não posso desperdiçar. Eu não posso porque eu já tenho 34, o tempo está passando, eu tenho que fazer alguma coisa para o reino de Deus. Aproveite cada ensinamento que é dado aqui, cada estudo que o pastor tem dado, para você aprender e se preparar, porque Deus quer usar a gente na casa dele. Paulo falou para Timóteo: procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Nós temos que aprender a amar a casa de Deus, estar no culto, louvando a Deus. No Salmos 27, versículo 4, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor, a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para proclamar a formosura do Senhor e adquirir no seu templo. Eles amavam estar na casa de Deus. Uma igreja viva tem alegria em estar na casa de Deus. Aqui é o melhor lugar do mundo, irmão. Eu não sei para você, eu quero que você pode ir para qualquer outro lugar, viajar, passear, ver muitas coisas legais, mas não se compara com a casa de Deus, que é chamada casa de oração. Aqui é um lugar que nós devemos estar. Comunhão no templo, uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. Eles estavam em comunhão no templo. Eu vejo aqui também, o louvor daquela igreja era um louvor constante. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todos, de todo o povo. Aquela igreja, o louvor daquela igreja era um louvor constante. A igreja era uma igreja alegre, e eles cantavam com alegria. Eu acho que é um privilégio para a gente que canta. Eu nunca cantei, eu me lembro que eu morava lá no sítio Flamengo, eu ficava em cima, não sei se você conhece, de uma caeira de tijolo que meu pai fazia. Eu pegava um pedaço de pau e eu ficava cantando, e minha mãe falava assim: eita menino que canta ruim, se tu for cantar um dia ninguém vai aguentar. E na verdade eu não sei cantar mesmo não, irmão. Eu só canto pela graça, pela misericórdia. Na verdade eu não canto, como disse o pastor, eu adoro ao Senhor. Porque eu nunca imaginaria, eu nunca cantei para o diabo nem para o mundo. Eu sempre vim para a igreja e Deus me deu essa graça de poder louvar o Senhor, de poder pegar meu violão e estar lá no meio da feira do granjeiro cantando e louvando. Não tem ninguém no culto, nas cadeiras, não tem cadeira?
mas eu pego o meu violão e vou louvar. Deus me deu mais uma habilidade também para mim tocar. E eu louvo a Deus por isso, porque para mim louvar o nome dEle. Um dia eu falei para uma pessoa que está aqui no nosso meio, eu disse: pega o violão e aprenda a tocar. Porque um dia você vai precisar, ainda tem tempo. Amém? Você sabe, a pessoa diz, ainda tem tempo, pega o violão e começa, porque você vai precisar. E você que está aqui, se prepara. É um privilégio a gente louvar e cantar para Deus. Então aquela igreja cantava. Por exemplo, os muçulmanos são mais de 1 bilhão, mas eles não cantam. Descubra isso. E a gente canta, exalta o Senhor. O louvor daquela igreja era um louvor fervoroso. Era um louvor contagiante, restaurador, sincero, verdadeiro. É esse louvor que Deus procura hoje. E eu costumo falar, eu já falei aqui, estou lembrando agora de novo, até do Espírito Santo, que aqui no altar é um ensaio, como disse Anderson Freire, para cantar no coral celestial. Você vem para o ensaio no sábado, na segunda, sei lá, mas o ensaio que você faz no culto aqui é para você cantar lá em cima, porque quando a gente chegar lá em cima também vamos continuar louvando, exaltando o Senhor da glória. Ontem eu tive o privilégio, nós estamos estudando no Apocalipse, estou quase com um ano estudando no Apocalipse, estamos no capítulo 4 ainda. E ontem nós pudemos falar sobre os seres viventes que estão diante do trono, adorando ao Senhor. A gente não suportou e começamos a adorar o Senhor, porque nós fomos chamados para louvar o Senhor, engrandecer o Senhor. A alegria da igreja era ultra circunstancial. Aquela alegria que aquele povo tinha, nenhuma circunstância, nenhum problema, nem a falta de dinheiro, nem a falta do presidente, da presidente, do outro que está saindo, tirava a alegria daquele povo. Versículo 46, diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja transbordava de alegria. Irmão, sem alegria não dá para fazer as coisas de Deus. Atos 5, 40 a 42, os apóstolos são açoitados pelo sinédrio e retiram-se regozijando por ter sido considerado digno de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Eles são açoitados e eles saem felizes. Às vezes você não quer vir para a igreja por um negocinho. Será que você vai suportar os últimos dias como adorador? Porque a Bíblia diz que a igreja será perseguida. A Bíblia diz que vamos ser jogados nas prisões e vai se cumprir. Ou você acha que está acontecendo à toa? Não, o que está na Bíblia vai se cumprir. E se a gente não for verdadeiro adorador, a gente não vai suportar. A igreja primitiva aqui, aqueles apóstolos, eles eram apanhados, açoitados, e eles vinham felizes em sofrer por Jesus. Quando eu estudei sobre a história da igreja e continuo estudando algumas coisas, eu me maravilhei. E porque quando eu vi aqueles irmãos nossos que morreram, quando um imperador cheio de demônio no seu palácio colocou um monte de cruz e amarrou um monte de crente, jogou uma espécie de pinche e eles colocavam fogo neles. Você acha que eles fizeram o quê? Gritaram? A história diz que eles começaram a louvar e exaltar o Senhor. Era morrendo, queimado e louvando o Senhor. E você está aí, não está faltando nada, já acordou, tomou café, almoçou, vai jantar quando chegar de novo. Deus tem suprido a sua necessidade, você tem uma casa para adorar, não tem perseguição, não tem nada. Deus tem cuidado de você, e então aproveita para a gente adorar ao Senhor, glorificar o Senhor. Estevão, em Atos 6, estava sendo apedrejado
por causa da palavra de Deus. A gente tem que aprender o que é evangelho. Jesus nunca ensinou um evangelho de fachada. Ele disse: no mundo tereis aflições, assim como eu fui perseguido, vocês vão ser também. Era isso que ele estava falando. E nós devemos se preparar para isso, em servir a Deus. O discípulo em Atos capítulo 3, versículo 52, o discípulo em Antioquia da Pisídia, mesmo perseguidos, transbordava de alegria do Espírito Santo. Aquela igreja é um exemplo para nós. Se Deus inspirou Lucas para escrever esse texto para nós e deixar essas verdades, nos deu a capacidade do Espírito Santo estar nessa noite falando comigo, com você, para a gente ter alegria, irmão. Às vezes as pessoas querem sair da igreja por qualquer coisa, muda de igreja, não sei o quê. Irmãos, olhe para o trono, olhe para o Senhor, adora Ele como Ele é santo, poderoso. Pode acontecer o que acontecer, não abra mão de adorar o Senhor. É um privilégio para a gente. Terceiro lugar, aquela igreja valorizava a comunhão. Os crentes tinham prazer de estar junto. Está ficando escasso. Veja o versículo 42, eu gosto de falar e ficar mostrando. Vou repetir porque a minha intenção é que o texto de Atos 2:42 fique na sua cabeça. Versículo 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Versículo 46, diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então aqueles irmãos ali, eles tinham prazer de estar juntos. E tem hora, irmão, que tem gente que vem para nos ensinar a estar junto. E a gente perde esse privilégio de estar em comunhão com os irmãos. No Salmo 133, o salmista Davi, ele diz: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ele diz: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde há comunhão, a bênção do Senhor, ela vai descer. Por isso, igreja, temos que estar em comunhão. Mas deixa eu te falar um negócio para você. A dificuldade nossa é porque a igreja é feita de pessoas. Se fosse feita tudo anjo, era bom. Tem gente cheia de defeito na igreja. Tenho procurado ensinar isso lá no sítio. E as pessoas estão aprendendo, irmão. Perdão, ensinando esse povo, perdão, irmão. Um dia teve uma irmã nossa lá que estressou, deu na cara da outra irmã, literalmente falando. Ficou brava, visitei ela, fui lá, não vou mais para a igreja, parará, não vou mais não, eu não perdoo, calma, fui cuidando da irmã, fui cuidando, ia lá mais bel, visitava, e ela foi para a igreja, e a outra queria não sei o que, demorou, um dia estava lá no culto de ser, ó. E a irmã agoniada, tribulada, olhava para a mesa, olhava para a irmã, o que é que eu faço? Teve que pedir perdão. Ela pediu perdão primeiro a Deus, tomou da serra, terminou e puxou as duas, que era outra envolvida já, começaram a chorar, se abraçaram, pediram perdão. E sabe o que acontece? Estão lá, tudo junto, como diz Aline Barro, misturada. Porque é bom a comunhão. Os crentes eram sensíveis também para ajudar os necessitados. Eu vi Delan pregando daquele dia aqui, foi uma bênção, falando sobre Neemias. E os crentes da igreja primitiva, eles eram sensíveis para ajudar os necessitados. No versículo 44 a 45, ele diz: todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Aí versículo 45, vendia as suas propriedades, bens, distribuía
o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É um exemplo para nós. Se você tem conhecimento, agora eu vou pegar as palavras de Delan, que alguém tem necessidade, você tem que fazer alguma coisa. Eu não sei você. Aí você não precisa trocar trombeta. Mas se você tem conhecimento, der para você fazer, faça alguma coisa. Os crentes converteram o coração e converteram o bolso. Eles distribuíam vendiam as suas propriedades. Que cristão era esse, irmão? Hoje a gente vê às vezes o irmão passando necessidade, a gente tem coragem de dar R$1. A gente nem se lembra que a gente não tem nada. A gente não tem nada, irmão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E você é dele também. Está entendendo? Tudo que você tem um versículo, eu estou preparando a mensagem para pegar lá no coração. É melhor dar do que receber. Essa igreja era assim. Vamos caminhar. Você está acostumado que o pastor termina 8h35. Eu vou pregar até 9 horas hoje. Amém, irmão? O culto é 9 horas aqui. Vamos lá, falta 10 minutos para me encerrar. Quarto e último lugar. Uma igreja que produz impacto na sociedade. Aquela igreja produzia e nós também temos que fazer isso. Pelo seu estilo de vida, contava com a simpatia de todo o povo. Aquela igreja, ela produziu um impacto na sociedade. Versículo 47, veja aí o que diz: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja era comprometida com a verdade, não era legalista. Era uma igreja santa e não uma igreja farisaica. Era uma igreja piedosa, aquela igreja. Os crentes eram os crentes alegres. Eles é um tipo de crente que contagiava. Eles causaram impacto naquela sociedade. E eu pergunto para você, é isso que a igreja tem que fazer? Eu estou ali no Cansanção e eu disse isso lá, e a gente tem que procurar fazer isso. Eu estou lá, nós temos que causar um impacto, claro, de boa impressão, como essa igreja, lá no sítio Cansanção. A igreja de Nova Vida em Araripina, ela tem que causar um impacto nessa cidade, é claro, um impacto para a glória de Deus. Ela tem que ter comunhão aqui dentro, e as pessoas de fora, eles vão vindo. Mas às vezes a igreja, ela não quer se socializar. Mas nós temos que entender com essa igreja. Eles tinham essa comunhão com os de dentro e com os de fora. Aquela igreja, ela crescia em números. Ela crescia diariamente, crescia por adição de vidas. Ela não pescava, ela ganhava almas e crescia. A igreja crescia por ação divina. Em outras palavras, Deus estava trabalhando naquela igreja. Essa igreja é o nosso exemplo. Se Deus deixou essa mensagem para mim pregar, para nós pregar, é porque nós podemos aprender com ela. Aquela igreja crescia. E o sinal de você ver uma igreja crescendo é almas, viu? Almas. É quando tem gente se convertendo. É por isso que eu não perco tempo.
Eu não sei quanto tempo eu vou demorar no canção, só sei que eu não estou com vontade de sair de lá não. Mas o tempo que eu ficar lá, levantou a mão, vamos segurar. Eu não perdi ninguém do tempo que eu fui para lá. Ninguém. Eu ganhei. Teve gente que aceitou Jesus, não conseguiu ficar ainda, está lá, meio calma, mas eu estou cuidando. Mas a igreja tem que crescer. E crescimento de igreja é almas. O desejo de Deus é almas. E a igreja tem que fazer valer essa palavra. A palavra igreja quer dizer chamados para fora. Esse mês que nós estamos agora, eu já tenho uns evangelistas terceiro sábado do mês, e que vai ser sábado agora no sítio Recanto, mas eu vou colocar mais um dia de visita e evangelismo, porque se a gente não fizer isso, não vai acontecer. Deus quer que a igreja evangelize, faça a obra de Deus. Nós tínhamos, vou falar aqui de nós, vamos lavar roupa suja. Nós tínhamos aqui um culto evangelístico uma vez por mês. Eu sei que a igreja está caminhando, mas tem que caminhar mais. E precisa de você, viu? A igreja é você, a igreja não é só o pastor não. Não é só o pastor sozinho não. O pastor precisa da gente, precisa de obreiro, de homens e mulheres, de jovens cheios do Espírito Santo. Que gaste tempo com as escrituras sagradas, com a oração, com a palavra. Se a gente não se preparar, o que está faltando hoje, sabe o que é? Poder de Deus. Para poder a gente não ter medo. Alguém me perguntou assim: como é que tu vai lá para a feira? Sozinho, eu pego meu carro, boto a caixa dentro, eu boto o microfone, chego lá, eu ponho o púlpito, boto meu computador e canto e prego e vou para casa. Faço isso. E daqui um dia, escuta, e você vai ver eu cantando em cada esquina dessa cidade. Você vai passar e vai tirar uma foto minha. Porque eu vou montar um negócio no meu carrinho ali, que eu vou botar ele em todo lugar aí, eu vou ligar ele, vou ligar o alerta, e vou botar o púlpito, e vou pregar, vou fazer uma placa, e Jesus vai ser pregado nessa cidade. Eu não sei qual é o seu desejo, mas esse está no meu coração, e eu estou me preparando. A caixa eu já tenho, agora eu vou instalar um mistério lá, como diz o pastor, no meu carro, e daqui a pouco você vai ver em cada esquina dessa ideia, de repente eu paro o carro, eu estou pregando, cantando, tocando, e agora eu estou cantando até no playback, estou aprendendo, o negócio é sério, porque Deus me chamou para mim fazer a obra de Deus, e eu creio que essa cidade vai ser alcançada, e eu estou lá anunciando os cultos, viu? Terça e quinta e domingo de manhã, tem a nossa igreja, Igreja Nova Vida, eu estou falando de Jesus, mas também estou falando da nossa igreja. Tem pessoas que vêm, eu estava um dia lá cantando, e vem pessoas chorando, ora por mim, eu oro. Porque eu estou falando isso para você, eu estou falando aquilo que eu estou vivendo, que eu estou fazendo, para que a gente não se acomoda, a gente fica preso. Mas no dia que eu levantei a mão nessa igreja, que eu vi os pastores pregando aqui, algo ardeu no meu coração, eu quero ser um pregador, e estava dentro de mim. E foram muitas lutas, e ainda hoje é, mas eu decidi, e eu não sou um pregador apenas de púlpito aqui não, o meu pregado é no mundo. É o lugar melhor de se pregar. Deus te chamou para ser um pregador, um missionário, um obreiro dele. Vamos encerrar com o crescimento daquela igreja. Aquela igreja crescia. Veja aí, Atos 1:5, não precisa se abrir. Atos 1:15, 120 membros. Atos 2:41, 3.000 membros. Atos 4:4, 5.000 membros. Atos 5:14, uma multidão agregada à igreja. Atos 16:17, o número dos discípulos é multiplicado. Atos 9:3, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 16:5, igrejas são abençoadas e fortalecidas no mundo inteiro. Inclusive essa é fruto daquela. 18 anos. Aquela igreja crescia, porque eles tinham esses princípios simples. Você não vê ele falando de ouro, de prata. O ouro e de prata que ele tinha, eles dividiam.
Mas aquela igreja crescia. E essa palavra é para você sair daqui pensando: você e eu precisamos fazer alguma coisa para o reino de Deus. Nós estamos aqui nessa terra e devemos fazer alguma coisa enquanto Jesus não volta. Nós temos que apressar a vinda do Senhor. Esses dias nós estávamos lá em casa e a minha esposa, de madrugada, eu preguei 1h30 para minha mulher. A vinda de Jesus, em cima da cama. Está pensando que eu prego só aqui, está pensando o quê? Prego onde Deus me botar para pregar, eu prego. A gente estava lá e eu preguei para ela falando sobre Jesus. E tem uma parte que diz assim, sobre a vinda de Jesus, temos que apressar. E como apressamos? Anunciando. Você que está aqui, você que é jovem, estude, se forme, mas não se esqueça de Jesus. Se prepare para ser um missionário, um pregador. Pregue aonde você estiver, na escola, na rua. Pregue calada. Pregue com a sua vida, pregue com a sua boca, pregue com a sua vida aonde você for. Deus nos chamou para isso. Essa igreja precisa de homens e mulheres assim. Aqui tem pessoas que estão aqui sentado, que Deus chamou para a obra, mas você está sentado, mas Deus quer você trabalhando na obra dele. Você está aí sentado e você sabe que Deus te chamou para você ganhar almas para Ele, e Ele vai te ajudar, mas você precisa desejar. Deus quer te usar. Fica de pé nessa noite. Eu sei que você está acostumado a ouvir pregação bem curtinha, mas eu não posso deixar daqui de falar isso para você. Eu não posso deixar você sem ouvir essa palavra. O que nós temos feito para a obra de Deus? Eu queria que a gente orasse agora nesse momento. Que você coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nesse momento eu quero te agradecer. Quero te louvar pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. E quero apresentar nas tuas mãos, em primeiro lugar, o nosso pastor. Usa ele nessa terra. Quero te apresentar nas tuas mãos cada um de nós como obreiro, como diácono, como pregadores que o Senhor está levantando aqui. Capacita-nos, ó Deus, que nós possamos desejar o reino do céu, a tua palavra. Eu oro pelos jovens desta igreja, que o Senhor levante jovens que tenham compromisso com a verdade. Diga assim: eu quero ser usado por Ti, Deus. Que nós não possamos se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, Senhor Deus. Transforma, Deus, essa cidade. Essa cidade precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, meu Deus. Que nós possamos fazer a tua obra nessa cidade, em cada bairro. Que os trabalhos que já têm sido abertos, meu Deus, usa cada obreiro ali, em nome de Jesus. Cada local, Deus, que o Senhor esteja abençoando essa terra. Que a cidade de Araripina conheça que Jesus é o Senhor. Capacita essa igreja, derramando da tua unção, do teu Espírito Santo, renovando, trazendo de volta o primeiro amor, meu Deus, para que nós possamos amar a palavra de Deus, amar os perdidos, que tenhamos amor pelas pessoas que estão lá fora, presos nas drogas, na prostituição, no pecado, e falarmos de Jesus, e temos paciência com ela, meu Deus. Eu te peço nessa noite, e enche a tua igreja da tua presença, fortalece cada um de nós, fortalece a minha vida, meu Deus. Que o Senhor derrame da tua presença sobre esse lugar, sobre essa igreja, que seja cheia da tua unção, homens e mulheres cheios da tua presença, homens e mulheres cheios da tua presença, em nome de Jesus. Que a igreja de Nova Vida em Araripina, ela não vai ficar parada, ela vai crescer na graça, no conhecimento. Capacita, meu Deus, os professores, os discipuladores, capacita, Pai amado, obreiros, enchendo da tua unção, da tua presença, meu Deus, jovens, que o Senhor possa fazer grandes coisas nessa terra, que muitas pessoas possam vir para essa casa, e quando eles entrarem aqui, eles desejem ficar, e ficar até a tua vinda, meu Deus. Abençoa cada pessoa nessa noite, em nome de Jesus. Assim eu oro e te peço, em nome de Jesus. A igreja diz amém.